uma edição do Odonto News. E hoje nós estamos com a ilustre presença da doutora Sandy Castro. Bom dia, doutora. Bom dia, Marcela. É um prazer imenso estar aqui e eu espero contribuir de alguma forma para o conhecimento de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, agora o nosso quadro Vocês Perguntam, Elas Respondem. Vamos lá, doutora? Vamos lá. A partir do momento que o organismo de um indivíduo desenvolve uma resistência bacteriana, em que a dose de um antibiótico não faz mais efeito, então não seria apropriado aumentar tal dose? Então, existe uma relação entre dose e a resposta do indivíduo, né? A resposta que o indivíduo vai ter de acordo com aquele antibiótico. Então, existem estudos para a gente chegar numa dose ideal para a gente tratar uma certa patologia. Então, se o paciente ele desenvolveu uma resistência bacteriana, então não vai adiantar se eu elevar essa dose, muito pelo contrário, eu posso aumentar os efeitos adversos, mas o efeito que a gente queria não adiantaria. Existem discussões, inclusive, sobre a questão de que se o paciente desenvolveu uma resistência bacteriana, talvez, então, uma forma seria de aumentar o tempo de tratamento, o tempo de tratamento com aquele antibiótico. Só que não faz muito sentido, porque se ele já desenvolveu uma resistência bacteriana, então o medicamento ele não vai fazer efeito, nem hoje nem amanhã, ele não vai fazer efeito mais. Então não seria ideal aumentar a dose do antibiótico. Mais uma perguntinha dos internautas. Conhecemos hoje micro-organismos multiresistentes a quaisquer dos antibióticos disponíveis no mercado farmacêutico, as chamadas superbactérias, que atacam principalmente pessoas com imunidade baixa, hospitalizadas, por exemplo, que levam rapidamente à morte. De qual maneira tal micro-organismo pode implicar na clínica odontológica? Então, essa questão tem muita relação com a resistência bacteriana que eu havia falado mais cedo, né? Então, se existem superbactérias que elas são resistentes a diversos tipos de antibióticos, então, os antibióticos que a gente comumente usa na clínica odontológica vai ficar comprometido o processo de tratamento. Então, eles não vão ser tão eficazes. Então, é isso que compromete. Às vezes, a gente vai ter que ir atrás de outros recursos, outras formas de conseguir combater essa infecção. Não é uma coisa muito fácil. Então, é essa forma que implica na nossa clínica, na nossa área odontológica. Entendi. Bom, é do nosso conhecimento que existem dois tipos de resistências bacterianas, classificadas como intrínsecas, que são as naturais, e as adquiridas. Qual seria a diferença entre elas? Então, realmente existem dois tipos de resistência. A resistência natural, que é a intrínseca que você comentou, é realmente uma coisa que já vem das bactérias genitoras, vem de herança genética. Então, não é uma coisa que vai interferir na terapêutica, porque é previsível. Então, é só a gente conhecer o agente etiológico e saber como que é o mecanismo de ação daquele antibiótico. Aí tudo bem. Mas quando a gente tem uma resistência adquirida, isso é através, às vezes, de uma mutação. É uma bactéria que tem uma característica de resistência que vai passar para outra por mutação ou por plasmídios, né? Ela vai compartilhar certos cromossomos, certa genética, e transformar aquela bactéria que antes não tinha essa característica de resistência em uma nova resistência. Então, isso implica porque não é previsível. Então, a gente não vai saber qual antibiótico usar naquela circunstância. Bom, sabemos que os antibióticos não são agentes mutagênicos, ou seja, não fazem aparecer qualquer nova característica na bactéria. Tal característica advém de onde? Sim, existe um equívoco de que o antibiótico é que provoca a resistência bacteriana, mas não. O que o antibiótico faz é uma questão de pressão seletiva. Ele vai estar ali querendo agir, né, no organismo do indivíduo, e algumas bactérias, elas de alguma forma elas conseguem sobreviver. Elas têm algum mecanismo, alguma coisa que as fazem mais fortes. E a partir desse momento, elas começam a se proliferar, porque elas sobreviveram. E aí elas começam a se proliferar com aquela resistência que elas têm. E aí que começa essa resistência bacteriana, mas não por causa do antibiótico. Existe essa mudança pelas próprias bactérias. Doutora Sandy, então vamos à nossa última pergunta. Quais são os principais mecanismos pelos quais os micro-organismos podem se tornar resistentes às drogas e como elas funcionam?
Existem vários tipos de resistência, de mecanismos para trazer essa resistência. Mas existem 3 que são os principais que eu vou comentar aqui com você. Então, o primeiro que eu vou falar, que é muito importante, é a questão da produção de enzimas inativadoras. Então, a bactéria, ela pode ter um gene que vai codificar as próprias enzimas do organismo, do indivíduo, que vai inativar, que vai causar um processo de inativação dos antibióticos, vai fazer uma modificação na molécula de antibiótico e não vai conseguir se ligar ao receptor. A segunda que eu vou falar é a questão da interferência na entrada e acúmulo do fármaco dentro da bactéria. Então a bactéria, ela tem canais proteicos que o fármaco se liga para entrar dentro da bactéria e fazer seu efeito. E aí, com isso, elas começam a produzir canais cada vez menores para não ter a possibilidade desse fármaco se ligar. E também a questão de que elas podem produzir proteínas que vão bombear o fármaco que entrou para fora. Então, elas produzem essas proteínas que vão ficar o tempo todo bombeando esse fármaco que entrou para fora, para o meio extracelular, e não vai fazer o efeito. E a última que eu vou falar é a alteração do receptor para a ação do fármaco. A bactéria, ela pode criar uma mutação nos receptores que vão impedir que o fármaco se ligue. Então, para ter ação, precisa de uma interação entre o receptor e a molécula de fármaco. Se tem uma alteração nisso, então não vai fazer o efeito. Então, esses são os 3 principais mecanismos de resistência bacteriana que a gente tem. Doutora Sandy, gostaria de agradecer, em nome do nosso programa Odonto News e dos nossos internautas que estão nos assistindo, pelas informações compartilhadas. Muito obrigada. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer imenso e precisando a gente tá aqui, tá? Muito obrigada. Bom, e agora nós estamos com mais uma ilustre presença, nossa doutora Carolina Ruffini. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite da Odonto News e todos os internautas que participaram do quadro. Então vamos lá, doutora. Então agora nós vamos falar sobre a profilaxia de infecções à distância. Doutora Carolina, o que a senhora tem a falar sobre isso? Bom, o uso profilático de antibióticos para prevenção dessa infecção à distância é de extrema importância nos pacientes que apresentam algum tipo de risco e quando eles serão submetidos a algum procedimento odontológico. Porque nesse procedimento odontológico, esse paciente ele pode desencadear uma bacteremia transitória. Por isso, a gente tem que fazer essa profilaxia. Por exemplo, um paciente que já é cardiopata, se a gente não usar essa profilaxia, ele tem grande chance de evoluir para uma endocardite infecciosa. Doutora Carolina, sabemos que além dos pacientes cardiopatas, temos outros candidatos com potenciais à profilaxia antibiótica. Fale pra gente um pouquinho sobre isso. Então, nós temos 5 grupos de pacientes que é de extrema importância essa profilaxia antibiótica. O primeiro paciente que vamos destacar são os pacientes suscetíveis à endocardite infecciosa, por apresentarem uma alteração inflamatória proliferativa do endocárdio, que é uma característica destes pacientes. Esse paciente ele já apresenta essa tendência ao desenvolvimento da endocardite infecciosa. E se ele for submetido a um procedimento odontológico, o que acontece? A nossa cavidade bucal, ela tem uma rica microbiota. Então, ou seja, ele vai ter 2 fatores de risco. Então, fica muito, muito suscetível o desenvolvimento dessa patologia nesse grupo de pacientes. Então, atualmente, a gente tem associações como a American Heart Association e a American Dental Association, eles se reúnem periodicamente para a elaboração de prevenção do desenvolvimento da endocardite infecciosa, por ser tão frequente neste grupo de pacientes. E os cirurgiões dentistas, eles foram por muitos e muitos anos chamados de causadores dessa doença. O segundo grupo de pacientes são os portadores de próteses ortopédicas, que eles só serão submetidos à profilaxia antibiótica se forem diabéticos tipo 1, se for imunocomprometido, se for um paciente portador de hemofilia, se for um paciente subnutrido ou se estiver nos 2 primeiros anos após a colocação dessa prótese articular. O terceiro grupo de pacientes são os renais crônicos, que ainda é bem discutível a profilaxia antibiótica. O quarto grupo de pacientes são os pacientes diabéticos, que também só serão submetidos em casos
de descompensação da doença. Então, aquele paciente que apresentou uma cetoacidose sanguínea e uma cetonúria. O quinto e último grupo de pacientes são os imunodeprimidos, que graças à leucopenia que eles apresentam, eles vão estar mais suscetíveis ao desenvolvimento de infecções. Então, nesse grupo de pacientes imunodeprimidos, a gente tem protocolos dessa profilaxia. No caso, por exemplo, dos pacientes que apresentam um câncer, no caso dos pacientes que têm uma leucemia, nos portadores do vírus da HIV. Entendi. Doutora Carolina, gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento pela sua presença e pelas informações compartilhadas. Foi um imenso prazer participar. Meu muito obrigada. E aqui um breve registro de toda a equipe que contribui para este programa. Tchau! Tchau.